Vocês já se perguntaram de onde vem a água que chega na sua casa? E de como esse processo está relacionado com suas condições socioespaciais? Pois bem, primeiro precisamos entender do que se trata o saneamento básico e o marco regulatório da água. O primeiro é um conjunto de provisão de serviços adequados de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e controle de vetores. Ou seja, o saneamento básico é extremamente necessário para garantir a saúde e qualidade de vida da população. Contudo, ainda que esteja previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988 como um direito humano básico, apoiado pelo Estatuto da Cidade, pelos planos diretos, pela Lei Federal de Saneamento Básico e diversos outros instrumentos, hoje os serviços de saneamento básico ainda são ofertados com ineficiência e má qualidade em numerosas partes do Brasil. No dia 15 de julho de 2020, o atual presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.026, conhecida como Marco Regulatório da Água, que altera profundamente as leis de saneamento básico vigentes. A principal mudança do antigo marco para o atual prevê a concessão do fornecimento e comercialização da água para a população brasileira. Contudo, essa atualização contém erros e imprecisões que abrem margem para diversas interpretações, o que dificulta em alta escala sua implementação de forma assertiva. Uma das imprecisões que mais causará conflitos na realização é o fato de que hoje as empresas não serão obrigadas, como vigente no marco anterior, mas sim incentivadas a fornecer saneamento básico para todas as regiões do país, incluindo aquelas de baixa renda. Nesse vídeo, vamos tratar sobre o urbanismo e as questões de abastecimento, tangenciado pela drenagem e o tamponamento dos rios, tendo em vista que o fornecimento de água nos centros urbanos configura uma ação de grande importância para sua infraestrutura, além de impactar nas condições de vida de uma cidade. Para melhor entendimento, abordaremos a situação que a cidade de Salvador e os municípios de Guarulhos e Irecê, respectivamente, enfrentam no trajeto de captação, abastecimento e distribuição de água para a população local. Nessa figura, nós vemos o panorama das principais mananciais e sistemas de abastecimento de água de Salvador, que é abastecida por 4 rios. O Paraguaçu, com leito na Chapada Diamantina, que tem sua água captada pela barragem de Pedra do Cavalo. O Joanes, que nasce em São Francisco do Conde, com a barragem de Joanes 1 e 2. Ipitanga, que nasce em Simões Filho, com a barragem de Ipitanga 1 e 2. E Jacuípe, com a nascente Morro do Chapéu e desemboca no Paraguaçu, com a barragem de Santa Helena. Como mostrado na figura 1, existem ETAs, estações de tratamento de água, que fornecem água para Salvador. A principal, a bolandeira e a suburbana, que são responsáveis por purificar a água captada da fonte para torná-la própria para o consumo e assim utilizá-la para abastecer a população. O processo de abastecimento acontece no seguinte trajeto: a água bruta, que vem dos rios, captada pelas barragens, alimenta as estações de tratamento de água para assim realizar o abastecimento da cidade. Nessa tabela, a gente consegue ver nitidamente que Salvador é alimentado por 3 etas: a principal, a bolandeira e a suburbana. Vemos também as mananciais responsáveis por alimentar cada uma dessas etas, as represas e os municípios e indústrias atendidos. Vemos também que, além de Salvador, também são alimentadas os municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho. Bom, durante o processo de captação dessas águas até o abastecimento da cidade, são inúmeros os problemas e descasos ambientais que influenciam na qualidade e efetividade do serviço. Quanto aos mananciais, o lixo doméstico e industrial, que tem uma proximidade de unidades industriais,
como, por exemplo, o Centro Industrial de Aratu, na CIA, e o do Aterro Metropolitano Centro, próximo à bacia de drenagem da represa Ipitanga 2, que com o manejo de alguns resíduos sólidos industriais e chorume, confere à região um elevadíssimo risco de contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. O desmatamento, em grande parte para a construção desses espaços. A pecuária extensiva, cultivos agrícolas sem técnicas adequadas e a ocupação desordenada do solo. Quanto às ETAs, a ineficiência do tratamento, como o uso de insumos, que são os produtos químicos em grande quantidade, pelo fato da qualidade da água bruta ser inferior, e o que é agravado pela poluição. As perdas de água, muitas vezes também através de ligações clandestinas, negligência nos reparos internos e vazões de águas nas ruas, Quantas vezes a gente já não passou numa rua e viu águas jorrando, formando poças e levando horas e horas para a Embasa vir reparar. Bom, trouxe aqui indicadores técnicos comparativos de Milão, Salvador e Uberlândia para compararmos essa questão realmente da ineficiência quanto às frequências de interrupções, ocorrências por ano, e as perdas na distribuição de água em 2017. Em Milão, houveram 0 interrupções por ano. Já em Salvador, que na verdade é Bahia, eu não consegui encontrar dados referentes à frequência de interrupções e ocorrências por ano em Salvador. Então, esse dado aqui, 672, é da Bahia. Em Uberlândia, que é a terceira melhor do Brasil, apenas 10. Quanto às perdas na distribuição de água em 2017, em Milão teve 10%, em Salvador 54%, em Uberlândia 24%. Que quando comparada à estação de tratamento de água de Uberlândia e Milão, o quantitativo de vazão de água tratada mostra o quanto deve se melhorar. Quando o nosso grupo decidiu o tema do trabalho, um questionamento ficou na minha cabeça. Como que Guarulhos, uma cidade com território com uma rica rede de cursos de água, sofre com problemas de abastecimento e distribuição? A maior parte do território da cidade pertence à bacia do Alto Tietê, que é subdividida em 4 subbacias. 2 delas tendo as únicas estações de tratamento de água da cidade, a ETA Tanque Grande, na bacia do rio Baquirivoguaçu, e a ETA Cabo Sul, na bacia do rio Cabo Sul de Cima. O SAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, produz cerca de 13% do consumo de água da cidade, a partir das ETAs e alguns poços artesanais. Os outros 87% são comprados da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, sendo que 74% dessa porcentagem vem do sistema Cantareira. Segundo dados do SAI, para garantir o abastecimento diário da população inteira sem a necessidade de rodízio, Guarulhos precisaria disponibilizar 4.700 litros de água por segundo. No início de 2017, a Sabesp passou a oferecer 3.700 litros por segundo, resultando em uma carência de 1.000 litros de água por segundo. Porém, essa é a vazão máxima que a rede de armazenamento e distribuição do SAI tem a capacidade de distribuir. Portanto, esse déficit é culpa da falta de investimentos em infraestrutura que deixou de acontecer por parte dos políticos da cidade. Mas essa não é a única razão para o problema. Guarulhos é uma cidade com população superior a 1.300.000 habitantes, que teve um processo de urbanização acelerado por conta da sua proximidade com a cidade de São Paulo, além de suas rodovias que possibilitam o escoamento de mercadorias entre a capital do estado e as regiões sul e sudeste. Guarulhos cresceu aterrando e canalizando seus rios, por causa de uma necessidade em ter espaços para futuras construções. Sejam elas habitações, empresas, indústrias ou vias para circulação. Processo semelhante ao da própria cidade de São Paulo, como já vimos em aula.
Depois de entender um pouco sobre a realidade de uma capital e de uma cidade de grande porte, vamos abordar sobre uma cidade pequena, com cerca de 70 mil habitantes, mas que é tida como polo da sua região. Irecê é um município localizado no interior da Bahia, originalmente habitado pelos índios aimorés, quando no século XVII passou a fazer parte da sesmaria doada pela coroa portuguesa para Antônio Guedes de Brito, maior latifundiário da Bahia. 2 séculos mais tarde, começariam os primeiros povoamentos dos portugueses e seus descendentes na região, cuja tinha abundância em água, terras férteis, caça e outros elementos básicos para a sobrevivência e prosperidade. Desde então, Irecê e sua região têm sido uma referência em questões agrícolas e pecuárias, sendo considerada inclusive como a capital mundial do feijão, devido às suas grandes safras. E justamente por esse impulso, Irecê apresenta alguns problemas hídricos que levaram a capital mundial do feijão a entrar em processo de desertificação, sendo isso não só o mau uso do solo por parte individual, como também uma má gestão urbana por parte política. O adensamento populacional, somado à exploração massiva do solo, trouxeram grandes impactos hídricos. Diversos rios da região estiaram, e em busca de suprir as demandas agropecuárias, vários poços artesianos foram perfurados, resultando em lençóis freáticos quase que totalmente drenados, sem contar aqueles que estão contaminados pelo uso intenso de agrotóxicos. E também os lagos e as baixadas, que antes acumulavam água nos períodos de chuva, mas hoje estão totalmente aterrados. E sem esses locais, o solo da cidade não consegue mais reter as águas pluviais, provocando alagamentos em alguns pontos, que é uma situação semelhante aos tamponamentos em São Paulo e outras cidades. Com a elevação expressiva da temperatura nos últimos anos, o consumo de água também aumentou consideravelmente. A adutora do Feijão, alimentada pela barragem de Miraróis, que é um afluente do Rio São Francisco, apresentou uma marca de apenas 6% da sua capacidade, uma situação de emergência, de pré-colapso. Ou seja, a barragem já não é mais suficiente para suprir a microrregião, composta por 16 municípios: Irecê, Lapão, São Gabriel, Presidente Dutra, Ibititá, João Dourado, América Dourada, Ibipeba, Uibaí, Central, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Cafarnaum, Itaguaçu da Bahia e Jussara. Buscando aumentar a oferta, a Embasa, em parceria com o governo estadual e municipal, entrou com uma intervenção entre 2010 a 2018 para ligar a adutora do Feijão com a adutora de São Francisco, em Xique-Xique, Bahia, que foi projetada para atender 75% da população regional. E, apesar de manter o sistema funcionando durante 24 horas por dia, a água produzida não consegue atender todos os usuários durante todo o tempo, e a região ainda passa por períodos de racionamento de água. A fim de diminuir um pouco a sobrecarga do Rio São Francisco e da barragem de Miraróis, foi adicionada uma estação no Rio Verde, em Itaguaçu da Bahia, cidade que fica entre Xique-Xique e Irecê, resultando em um total de 12 estações em operação. Contudo, mesmo que essa obra represente o maior investimento já realizado pela Embasa dentro do programa Água para Todos, a crise hídrica continua fazendo parte do cotidiano dos habitantes da região de Irecê, o que nos leva a questionar quais são os motivos desse racionamento, para onde está indo essa água produzida,
Que tipo de gestão é essa que não consegue prover um direito básico, que é o acesso à água potável? Será que a maior obra de transposição hídrica brasileira, programada para abastecer a população sem racionamentos durante 30 anos, vai conseguir conciliar o consumo doméstico com o comercial? Ou melhor dizendo, conciliar o microconsumidor com o macro? Talvez esse fosse o momento dos governos responsáveis pela microrregião de Irecê investirem num plano municipal de saneamento básico e na revitalização das fontes hídricas, ao invés de apenas obras de captação, evitando assim que a localidade em questão se torne um deserto. Apesar da existência de legislação reguladora destinada à proteção desses mananciais, os corpos hídricos se apresentam muito vulneráveis às atividades antrópicas desenvolvidas sem o devido planejamento. Essa situação sugere que o uso desses corpos hídricos para fins de abastecimento público poderá ser inviabilizado futuramente, caso ações efetivas por parte das entidades competentes não sejam executadas, visando coibir o avanço do adensamento urbano e controlar as atividades industriais desenvolvidas no local. Nesse contexto, é necessário eliminar o processo de progressiva degradação ambiental verificado em diversas bacias que atravessam áreas urbanas por todo o país, como ocupações industriais que descartam resíduos sólidos e líquidos nos cursos d'água, e ocupações residenciais que se expandem no entorno das represas de forma progressiva, desordenada e sem infraestrutura adequada, através de intensa fiscalização e aumentar a eficiência das ETAs para evitar paradas no sistema de abastecimento e desperdício de água potável. A partir das nossas falas, é possível perceber que, mesmo analisando cidades com características bem diferentes, os problemas hídricos estão presentes em todas, e são recorrentes em todo o território do país, o que nos leva a encontrar micros e macro soluções. Quanto às soluções mais gerais, temos incentivar o uso da água de maneira racional, não só em uma escala residencial, mas também industrial e empresarial. Reutilizar a água da chuva, além de investir em novas técnicas e tecnologias para impulsionar uma melhor qualidade de saneamento básico para a população. Também temos que conservar e proteger aquíferos, as matas ciliares, as bacias hídricas, nascentes de águas e rios. Além de definir medidas de combate ao desmatamento, que, além de ajudar na reposição de água no ciclo natural, também pode influenciar em uma diminuição de consumo.